tão bom, né, a gente saber que a tecnologia nos aproxima de alguma forma. Eu já morei fora do Brasil e eu sentia muita falta mesmo de ter um grupo que eu pudesse discutir, conversar, refletir, especialmente sobre o espiritismo. Então, é uma bênção muito grande a gente ter essa oportunidade. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui com vocês falando sobre esse assunto. E quando a gente vai olhar essa obra, não é, que o Divaldo psicografou, da querida mentora Joana de Ângeles, nesse tema completamente atual que a gente está vivendo hoje. É incrível a gente pensar realmente como a gente está vivendo dias tão difíceis, não é? As pessoas buscando um sentido para a vida, as pessoas não encontrando sentido para a vida, as pessoas buscando em relacionamentos vazios, em coisas fúteis, um sentido que a gente sabe que não encontra, a não ser que a gente encontre algo maior, uma transcendência maior. Então, eu queria começar perguntando a cada um de nós aqui presentes, né? Como é que anda a sua vida? Como é que está a sua vida? O que é vida para você? Você está feliz? Você está pleno? Você está satisfeito? Você está realizado? Você está encontrando algum sentido na sua vida? Ou você está sentindo falta nesse momento de algo maior, de algo que te impulsione para um sentido existencial maior? Então, a gente queria começar fazendo essa provocação. Quanto tempo, por exemplo, né, cada um de nós está dedicando a algo que seja realmente edificante? Ou a gente está perdendo o nosso tempo com outras coisas? Então, esse livro, que tem 30 capítulos, cada um melhor do que outro, trata exatamente desse tema, não é, do vazio existencial, das vidas vazias, e como a gente precisa urgentemente tomar uma atitude perante a vida. A gente sabe que estamos vivendo, é natural a gente ver situações difíceis, situações desafiadoras, não é? Nossas famílias com muitos problemas, casais aí. Eu que trabalho com famílias e casais, eu nunca vi tanta gente procurando ajuda realmente da psicologia, da psiquiatria nesses dias. Ambientes de trabalho, né, que são doentios, as pessoas querendo passar por cima das outras, desarmonias com nossos amigos, nossos colegas, com nossos pais, com nossos irmãos, famílias se desentendendo, doenças, pandemias, pobreza, fome, necessidades básicas não atendidas, não é? Falta de perspectiva para o futuro. Então, assim, estamos realmente num desafio muito grande, e se a gente não tiver um norte, realmente a gente começa a sentir que a vida da gente está vazia, que tem alguma coisa faltando. E aí, todas essas situações que são desafiadoras na vida da gente podem nos levar a sentirmos um vazio existencial muito grande. E esse vazio pode levar a gente a uma tristeza, a uma depressão, a sentimentos de ansiedade, a sentimentos, né, de busca exacerbada de prazer, através até de algumas compulsões, como a comida, como as compras, como o sexo, como o uso de drogas, de álcool, e, enfim, gravidez indesejadas, a cultura muito, né, do ficar, as companhias de amigos, às vezes, né, que não são tão agradáveis, que não agregam muito a gente, ambientes pesados, onde a gente nem sempre se insere e a gente se sente completo, se sente bem com aquilo. Uma era, gente, de muito individualismo, de muito egoísmo, de muita violência e também muitas pessoas aí, né, com alto índices de suicídio no mundo. Então, a gente vai vivendo nessa vida, a gente vai buscando esse prazer, a gente vai tentando ver o que é que tem mais aí para a gente conseguir, não é? E a gente vive muito, segundo Joana, na era do ter, na era do poder, na era do ego exacerbado, na era do exibir-se, na era do desfrutar, não é? E com isso a gente vai adquirindo valores que são valores que vão nos afastando cada vez mais desse aspecto transcendente, desse aspecto
de algo que nos preencha realmente como espíritos imortais que somos. Então, nossa alma clama por algo e a gente fica nessa busca exacerbada de algo de fora para dentro, nunca nos completando necessariamente com um preenchimento pleno na nossa vida. Então, a mentora vai nos ajudar nesse livro a refletir um pouco sobre isso. E a gente gera com isso, né, um ciclo vicioso, onde cada vez mais a gente vai buscando prazer, e esse prazer a gente vai através de vamos trabalhar mais, vamos estudar mais, vamos entrar numa rotina de vida, numa loucura, né, e a gente não sai disso aí, e a gente fica cada vez mais se enganando, não é? Se auto-enganando e buscando coisas que realmente nos causam esse vazio. E aí eu me lembrei, quando a gente estava estudando sobre esse tema, da história do Viktor Frankl, né, que é um psiquiatra que foi prisioneiro no campo de concentração. E ele diz que ser um prisioneiro dentro de um campo de concentração é a experiência mais desumana que você pode viver na sua vida, porque você perde a identidade de imediato, né? Você primeiro perde lá os cabelos, né? Perdia as roupas, documento, quer dizer, você é uma pessoa igual aos outros, mas totalmente sem identidade, sem nada. E essa experiência desumana, ele como psiquiatra, ele começou a observar o que é que fazia com que aquelas pessoas que estivessem naquela situação sobrevivessem àquele campo de concentração tão desumano. E aí ele percebeu que o que fazia com que as pessoas realmente sobrevivessem a uma experiência tão difícil e tão desumana como essa, eram praticamente três coisas. Era elas terem um amor lá fora, não é? Alguém que elas sentiam que as amassem lá fora ou que elas amassem, um trabalho que desse algum sentido para elas, ali dentro ou fora, quando saíssem, e, por fim, a busca de algum sentido dentro da experiência tão difícil. E aí ele, através da sua percepção e análise dos guardas, dos prisioneiros, da psicologia de um e de outro, ele criou, então, a logoterapia, que é a terapia do sentido da vida. E essa busca de sentido que ele fala é muito parecido, não é, com o que a gente vê lá fora na doutrina espírita, quando a gente fala de um trabalho que nos preenche, então a lei do trabalho, sentir-se útil, fazer o bem, o amor, não é? Que é a lei do amor e da caridade, e o sentido, que é a busca do transcendente, tá? Então, a Joana vai nos dizer que cada época da humanidade, ela é marcada por circunstâncias psicológicas, e ela vai justamente falar da época do Freud, o que é que estava acontecendo lá, e a teoria dele, não é? Com relação ao desenvolvimento humano, então, depois o Adler, o Jung, e ela vai relacionando alguns desses teóricos e ela vai correlacionando isso com as eras da humanidade, porque a partir do momento que as pessoas vão evoluindo mais, as teorias também vão evoluindo mais, o planeta também vai evoluindo mais. Então, essas circunstâncias psicológicas, dentre elas, obviamente, a ciência e a tecnologia, ela vem com esse progresso. Só que a ciência e a tecnologia nos trouxe muitas informações, mas numa rapidez absurda. Nós estamos aqui conversando com pessoas que estão morando a 5 horas de diferença, 4, sei lá, não é? Numa rapidez. Então, as notícias chegam muito rápido, tanto boas quanto negativas, e tudo isso vai fazendo com que a cultura contemporânea ela fique cada vez mais influenciada por tudo que a gente vê. Então, são as coisas para vender, são os atrativos, não é? De ter mais coisa, de poder ter mais coisa, de se comparar com as pessoas. Então, isso vai gerando nas pessoas muito essa necessidade, não é? De ter, de poder, de se exibir, de desfrutar. Então, é a era do desfrutar. E essa era do desfrutar acarreta em nós
aquelas duas chagazinhas, né, da humanidade, o orgulho e o egoísmo, que são muito próprios já da nossa natureza, e são exacerbados justamente com essa cultura da gente tem que ter o que o vizinho tem, a gente tem que fazer o que o outro faz, a gente compete com tudo, com todos, não é? E esse conhecimento rápido, se ele não é digerido de uma forma adequada, ele vai gerando nas pessoas uma constante insatisfação, porque a partir do momento que você vai tendo algo que você quer, e você sabe que já tem outra coisa mais moderna, é um celular mais moderno, é uma coisa, uma ferramenta mais moderna, você vai entrando nesse ciclo, e quando você vê, você está constantemente insatisfeito, está constantemente frustrado, está constantemente assustado, com medo, com incertezas, e tudo isso vai, então, acarretar nesse vazio existencial, no que ela vai chamar de vidas vazias, não é? Então, a realidade, ela é substituída pela aparência, o ego, a necessidade do ego de estar sempre exaltado, sempre se exibindo, então a gente está postando, né, nossas vidas felizes no Instagram, postando nossas vidas felizes no Facebook, e sempre demonstrando, né, o que a gente tem, os melhores lugares, as melhores comidas, os melhores acessos, coisas externas, né? Não coisas internas. E tudo isso vai matando um pouco aqueles valores. Então, o que é que vai ficando perdido com isso? Vai ficando perdido o nosso sentido existencial, o objetivo da nossa vida, o foco na transcendência, né? E aí a gente, como espírito imortal que é, se pergunta, mas será que a gente está aqui por acaso? Não é? Será que a gente está dando valor ao que realmente importa? Ou a gente está se envolvendo também nesse ciclo vicioso que a gente entra aí, que a sociedade nos chama para ter? E hoje a gente vai ver, né, o seguinte, o que é que vai acontecer com a gente, não é? Tudo bem, eu estou triste, então eu vou tomar uma, vou sair com meus amigos, vou tomar uma, tá. E depois de tomar uma, como é que você fica? Ah, eu preciso me divertir, então eu vou para a festa, eu vou para a farra, tudo bem, mas e depois da farra, como é que você fica, né? Então, o que é que acontece depois que você entra em vários relacionamentos, você entra em várias farras, você entra em várias drogas, você entra em vários álcools, você entra em alguns costumes, né, de compras, de compulsão, de sexo e tudo mais. Então, o que é que sobra disso, né? A gente se sente feliz depois disso ou a gente tem momentos ilusórios de felicidade? Então, tudo isso ela vai questionar nos vários capítulos, né, do livro. Então, a realidade de hoje que a gente vê são amores líquidos, a cultura da superficialidade, relacionamentos virtuais, as pessoas perdendo o contato, não é? De realmente se conectarem um com o outro. E aí a sociedade moderna vai precisar entender em algum momento que nós renascemos nesse corpo carnal para que seja alcançada a nossa plenitude, e não para as nossas necessidades inferiores, as nossas necessidades biológicas. Lógico que a gente precisa de diversão, de lazer, de amigos, de festas, não é? De se alimentar. Lógico que é gostoso ir para um restaurante bom, não é? Mas que isso não seja o objetivo, porque a partir do momento que o foco vira esse, a gente desfoca no essencial, que é o nosso self, que ela vai dizer que é o nosso espírito imortal. E aí a gente tem essas patologias do comportamento, não é, que a gente já falou, da modernidade, da depressão, da ansiedade, do abandono de nós mesmos, da violência. E essa ambição pelas coisas do imediatas, ela vai justamente substituindo o que importa, não é? Os nossos valores. Que valores são esses? E como é que a gente alcança, né, esses valores? A gente alcança esses valores através da prece, através da meditação, através da solidariedade, através dos afetos. Afetos verdadeiros, não é? Porque nesse mundo que a gente vive de tanta ilusão, que a gente mesmo coloca
para nós, a gente vai confundindo um pouco essas coisas. E aí a gente deixa de se cuidar. Como é que a gente deixa de se cuidar? Fisicamente, a gente não cuida do corpo, que é o nosso instrumento do espírito, a gente não cuida de nossa mente, dos nossos pensamentos, não é? Da psicosfera, dos ambientes que a gente contamina, a gente não cuida do nosso espiritual, a gente não cuida da nossa saúde mental. E aí tomamos várias atitudes por estarmos exatamente descentrados do nosso ser, do nosso self, a gente vai tomando atitudes cada vez mais libertinas, ou seja, não todos temos livre-arbítrio e todos somos livres, mas, como nos fala Paulo, né, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Na carta aos Coríntios, né, no capítulo 6, versículo 12, ele fala isso. Então, a gente pode optar as coisas, mas as opções que nós fazemos nem sempre são as melhores opções que a gente vai fazer. E se a gente perde esse eixo central, que é nosso ser, nosso self, nosso espírito, o foco nesse espírito imortal, nós vamos perdendo o sentido da nossa existência, e a gente vai ficando cada vez mais querendo preencher esse vazio, querendo preencher, ficamos um saco sem fundo, e no fundo, a gente continua ainda vivendo insatisfeito, triste, infeliz, sem sentido para a nossa vida, tá? Então, a nossa liberdade, ela tem que ser atrelada à nossa responsabilidade, porque como espíritos que somos, nós somos responsáveis pelos nossos atos. E tudo que a gente pensa, faz, diz, age, a gente colabora ou a gente destrói o ambiente que a gente vive, não é? Então, é urgente. Somos trabalhadores de última hora, não é? Não temos muito tempo a perder. Talvez essa seja a nossa uma das nossas últimas reencarnações, talvez a última, nesse planeta, não é, que está se transformando de provas e expiações para um planeta de regeneração. Quantas pessoas, quantos espíritos estão esperando para reencarnar aqui? É nossa vez, então é urgente, não é uma questão de opção mais, é uma questão de urgência, que a gente realmente tome consciência que a vida é um bem precioso e que nós não temos tempo a perder, que nós somos mais do que o nosso corpo, nós somos espíritos imortais, e a gente precisa começar a focar a nossa vida como espíritos imortais que somos, e isso muda toda a perspectiva, na forma que você olha seu irmão, que você olha seu trabalho, que você olha sua família, não é? Então, ela faz um convite para a gente, para que o individualismo, ele seja redirecionado para a fraternidade, para o conjunto do todo, não só a nossa convivência uns com os outros, mas inclusive a nossa convivência com os outros seres da natureza e a natureza. Então, o cuidado, a ecologia do cuidar, não é? O cuidado com o outro, cuidado com os animais, as plantas, tudo, não é? Porque tudo isso faz parte do divino que é Deus, e tudo isso faz parte do divino que também está em nós, não é? Então, o ser humano está se destruindo pelo desrespeito às forças do universo, né? E uma vida sem sentido, ela torna-se uma vida vegetativa, porque é necessário que a gente se autoconscientize que o amor ao próximo, também advindo do auto-amor, é exatamente o que ela propõe como uma terapia preventiva e curadora para qualquer existência vazia. Vê que legal, né? Ela tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: só é solitário quem não é solidário. Eu amo essa frase, porque realmente eu acho que ela resume o sentido, né, da vida da gente. E vê só que legal. Não tem como você ficar deprimido, não tem como você ficar ansioso se você coloca um propósito em ajudar alguém, porque o próprio fato de você ajudar alguém tira você do seu egocentrismo e tira você da sua zona de conforto, de sentir-se vítima das situações, de sentir pena de si mesmo, porque ajudar o outro vai tirar você
desse pensamento, né, dessa vibração negativa que você, eu vivemos, né? Mas para isso a gente tem que se auto-amar também, porque a gente não consegue amar o outro sem a gente amar a nós mesmos primeiro. Essa é a terapia preventiva que ela propõe para que a gente possa vencer esse vazio existencial, essa vida vazia. Então, o sentido existencial ele não se constitui de divertimentos, de fanfarronices. A vitória íntima, que ela diz, vem do ideal ao bem, às coisas que a gente faz do bem. Então, a meta que ela propõe que a gente alcance é justamente o serviço de auxílio ao próximo, a dedicação ao amor, a dedicação à amizade, a dedicação a relações que façam sentido. Gente, quantas vezes a gente perde horas, não é? Horas em conversas inúteis, né? Em programas de televisão que a gente assiste que não acrescentam em nada, não é? Em relacionamentos que a gente são fúteis, superficiais, não é? Então, será que não está na hora da gente realmente selecionar melhor as nossas opções, da mesma forma que a gente tem um cardápio, né, para selecionar nossas comidas, nossos alimentos? Que alimentos espirituais a gente está selecionando? Que alimentos no pensamento a gente está selecionando? Que alimentos sociais a gente está selecionando? Que alimentos de mídia estamos selecionando? O que é que a gente está divulgando também? Quantas coisas a gente repassa sem nem saber se é verdade, quantas coisas a gente repassa que são piadas de mau gosto, né? Ou coisas assim que são preconceituosas, e a gente faz isso automaticamente, a gente até repassa mensagens espíritas sem saber se são realmente de espíritos verdadeiros, né? Mensagens assim, realmente. Então, como é que a gente supera, não é, nossas dificuldades diante de tudo isso? O que é que a gente faz? A gente tem que ter, certo, uma mudança na nossa conduta, a gente tem que ter novos focos na nossa vida. Se hoje a tua vida está sem sentido, vai para dentro, olha, vê o que é que está faltando, quais são as questões que você precisa dentro de você trabalhar, quais são as questões que estão lhe deixando infelizes, e presta atenção, vamos prestar atenção se não é algo realmente que não está, de fato, sendo substituído, preenchido por tudo isso que a gente busca lá fora, não é? A gente costuma sempre ouvir a frase que a felicidade vem de dentro, parece um chavão, mas é verdade. E a felicidade vem de dentro porque dentro de nós existe uma força que é a luz divina, o Deus que habita em nós. Então, se somos a essência divina, é lógico que a gente tem que olhar para dentro para a gente encontrar Deus, porque Deus está dentro de nós, né? Então, o que é que a gente pode fazer se a gente estiver mal, se a gente não estiver encontrando sentido na vida, se eu estiver deprimido, se eu estiver ansioso, se eu estiver aperreado diante dessa pandemia que não acaba nunca, que eu não vejo meus parentes, que eu não vejo meus amigos, que eu não consigo abraçar? O que é que eu faço, né? Primeiro, vamos conversar com alguém sobre isso, vamos desabafar, vamos pedir ajuda. Não vamos guardar dentro de nós a tristeza, a ansiedade, a angústia, o sofrimento, porque uma tristeza maltratada, não tratada, uma tristeza, um luto não tratado, pode se transformar numa depressão, que é uma tristeza exacerbada, patológica, que afeta o teu funcionamento no dia a dia, né? Então, desfocar dos problemas e começar a pensar em coisas boas, começar a pensar em coisas positivas. Então, se existe esse vazio, se existe essa falta, busca dentro de você uma emoção positiva, busca pessoas positivas, busca atividades positivas, né? E a psiquiatria, a psicologia hoje, dentro da ciência da psicologia positiva e da psiquiatria positiva, falam muito das emoções positivas. Inclusive, dentro da nova onda, né, que a gente vê aí da psicologia positiva, a gente diz que, tão importante quanto a gente tratar da nossa depressão, nossa ansiedade, o que realmente vai fazer a diferença até no uso do medicamento, na terapia, é a
o aumento gradativo das emoções positivas. E que emoções positivas são essas? A gratidão é uma delas, não é? O perdão, o seu, o auto-perdão e o perdão do outro. A felicidade, a alegria, não é? Então, essas emoções positivas, a nível até fisiológico, dão para o teu corpo a dopamina, a endorfina, que são hormônios do prazer, hormônios da felicidade. Enquanto que se a gente focar nas coisas negativas, nos pensamentos negativos e ficar nessa vibração negativa, fisiologicamente nós estamos literalmente jogando veneno no nosso corpo e nós vamos adoecer. E quando a gente já chega para uma doença no corpo físico, a gente tem que realmente pensar que tudo isso começou aqui, e a gente tem que trabalhar esse aqui para não acumular. Fazer exercícios físicos, fazer boas leituras, leituras edificantes, assistir filmes, palestras. Lógico que a gente tem direito a assistir filmes também que não são só espíritas, palestras que não são só espíritas, né? Ler coisas também que não são. Mas vamos selecionar, né? Vamos selecionar, porque tudo que a gente convida para a vida da gente faz parte do nosso sentido existencial. E a gente pode ter uma vida mais plena, buscando para a gente atividades, pensamentos e ações que são mais plenas do que simplesmente perder tempo com nada, não é? E solidariedade, a gente se engajar em algum trabalho voluntário, a gente fazer alguma coisa para ajudar quem precisa. Então, esse individualismo, ele ser redirecionado para a fraternidade é a chave para a gente sair desse vazio existencial, de acordo com a nossa mentora. E, obviamente, a meditação, a prece, o evangelho, né? O evangelho é o nosso roteiro, o evangelho é nossa luz nessa caminhada. E se a gente realmente seguisse o que a gente estuda, o que a gente lê, de fato, nós evitaríamos, não é, muitas dores, muitos sofrimentos, porque a gente estaria em consonância com as leis da natureza. E, para concluir, se não der certo tudo isso, não é? Se a gente tentar fazer tudo isso e ainda assim a gente não conseguir, por que não buscar uma ajuda profissional? Muita gente diz assim, não, Deus vai me ajudar e eu vou fazer o tratamento espírita e vai dar tudo certo. Ótimo, mas o tratamento espírita é um tratamento complementar a outras terapias que existem, não é? Dentro da psicologia, da psiquiatria, então buscar uma ajuda profissional é algo importante quando a gente não consegue sair dessa vibração negativa sozinho. E, por fim, vamos concluir dizendo o seguinte, não é? Que essa meta, não é, de serviço ao próximo é o que vai nos tirar desse sentimento de vazio existencial. A Joana, recentemente, o nosso departamento de saúde mental aqui da AME estudou o livro dela, né, Transtornos Mentais à Luz da Psicologia de Joana, e foi um estudo fantástico, quando a gente pegou todas aliás, a gente vem estudando isso em 2017, desde então, onde a gente estudou todos os transtornos mentais, e agora a gente estudou a luz de Joana, e agora a gente vai para outro livro, que é o Psiquiatria Iluminada, que é os transtornos mentais nas obras de André Luiz. Mas a Joana, ela fala uma coisa, em todos os transtornos mentais. Primeiro, não é? E o Manuel Filomeno de Miranda também, não é? Corrobora com isso nas obras dele, Grilhões Partidos e tudo mais. Que tudo surge do nosso pensamento, né? Tudo surge do nosso pensamento, e que as aberturas que nós dão aberturas para os nossos obsessores, que são muito educados, que só entram na nossa vida quando são convidados por nós, não é? Pelas nossas vibrações, mas ela fala que no cerne, praticamente, de todos os transtornos mentais, tem sempre uma coisa presente, que se chama culpa, né? Eu acho muito interessante a gente pensar sobre isso, não é? A culpa. E essa culpa, ela pode ser tanto de coisas que a gente pratica nessa vida, como coisas que a gente já praticou em outras vidas e que a gente tem aquela sensação
de que fez alguma coisa errada, né? E o transtorno mental, ele vem justamente no lugar, né, de uma reparação, que pode ser tanto algo mais sério, no caso de alguns, por exemplo, a esquizofrenia, o autismo, não é? Transtornos assim graves que a gente vê de mentais, mas também há alguns outros mais leves, mas no cerne dessas questões existe a culpa. E a gente precisa se auto-perdoar, a gente precisa se auto-amar, e a gente pode reprogramar, refazer, não é, a nossa vida. Como o Chico falava, né, que a gente às vezes não pode voltar lá atrás e fazer um novo começo, mas todos podemos recomeçar e fazer um novo fim. Então, gente, essas são as reflexões que eu queria trazer para vocês e fico agora aberta a perguntas, se surgirem algumas, para a gente começar o debate. Obrigada, Lúcia. Adri, você tem perguntinhas? Se vocês quiserem colocar no chat ou abrir o microfone e falar, fiquem à vontade. A primeira pergunta diz: se a solução para uma vida vazia é a caridade, como uma pessoa vazia, que não tem compaixão e solidariedade com os outros, principalmente com os estranhos, não familiares, pode desenvolver empatia e compaixão a respeito ao próximo? Ótima pergunta, né? Mas se a gente acredita que dentro do ser humano existe sempre uma centelha divina, então tem a sementinha ali, não é? E eu acho que a gente pode começar com quem é mais fácil, não é? Às vezes a gente quer fazer obras externas, mas a gente esquece que dentro de casa tem alguém que precisa da gente. E tem sempre alguém que a gente sente mais próximo, não é? É só a gente olhar. Não é possível que a gente não tenha ninguém que seja um amor na vida da gente, que a gente não possa ajudar, que a gente não possa fazer alguma coisa. Então, eu acho que a gente tem que começar primeiro abrindo, não é, nossa percepção para olhar quem está junto, não é? E a gente se oferecer para que desse sentimento ele venha. Muita gente diz assim, principalmente as pessoas que estão deprimidas, né? Eu não tenho vontade de fazer, porque eu estou deprimida. Tá, mas eu me lembro de uma paciente minha que dizia assim, ela chegava lá no consultório, uma vez ela chegou assim com batom bem vermelho, eu disse, nossa, ela era bem deprimida, né? Chegou lá, eu disse, nossa, hoje você tá bonita, né? Você deve estar se sentindo muito bem. Ela disse, não, Lúcia, eu tô péssima. Eu disse, como assim? Você está toda arrumada? Ela disse, exatamente. Eu me arrumei para eu me olhar no espelho e eu dizer assim, você está linda, você está boa, você está ótima. Então, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente não precisa esperar que venha a vontade para fazer, porque se a gente fizer, a gente cria o hábito. Tem um livro chamado O Poder do Hábito, né, que fala exatamente disso. Cada vez que a gente se disciplina a fazer alguma coisa, a gente cria um hábito. O próprio André Luiz fala isso, né? A disciplina cria o hábito. E se a gente se disciplinar e a gente colocar como empenho fazer alguma coisa, a gente consegue. Eu acho que consegue. A vontade é a força motriz de tudo. A próxima pergunta do Guilherme. Como identificar se a culpa que gera algum distúrbio é dessa vida ou de outra? Veja, o próprio Evangelho fala, né, das causas presentes e das causas pretéritas de nossas aflições, não é? Então, a culpa é uma das aflições que a gente tem. E a gente sabe, a gente tem como bênção, né, durante a nossa reencarnação, o esquecimento do passado, não é? Então, você pode não identificar exatamente o que é que você fez, mas você vai ter um desconforto diante de alguma coisa. Então, aquele desconforto, através do autoconhecimento, e quando a gente não consegue fazer isso só, a gente busca uma ajuda profissional, a gente vai identificar se aquele desconforto foi algo gerado nesta vida, não é? Porque às vezes a gente vem de situações traumáticas na nossa infância,
E às vezes a gente vem com problemas que desde criancinha, desde bebezinho a gente tem e que não necessariamente foram gerados nessa vida. Então eu acho que dá para a gente saber, não é mais ou menos isso. Agora o importante, gente, não é saber se foi dessa vida, se foi da outra vida. O importante é identificar que você tem uma culpa, identificar que culpa é essa, de onde ela vem dentro de você, né? E trabalhar isso. Porque a culpa, ela é necessária, ela é um sentimento que sinaliza para a gente que a gente fez alguma coisa errada. A gente até estudou isso, não foi, Carol, no Evangelho aí, Rede Vivo, essa semana, não foi? Arrependimento, culpa e reparação, não é? Então, assim, para a gente reparar alguma coisa, a gente tem que primeiro ter consciência que fez alguma coisa errada. Se não vier a culpa, não vier o remorso, não é, de algo que a gente fica ruminando, que a gente fez alguma coisa errada, a gente não vai consertar. Então, a princípio, a culpa é algo até saudável, desde que ela não passe a ser uma ruminação, porque aí você já começa uma autopunição, aí você já afeta outras áreas da tua vida. Tem pessoas que não conseguem fazer nada porque elas ficam ruminando no passado o tempo inteiro sobre algo que elas fizeram, não é? Então, enquanto a gente não se perdoar, a gente não consegue fazer isso. Então, eu acho mais importante do que saber se foi nessa vida, se foi na outra, é melhor você identificar qual é a culpa e você, diante disso, trabalhar dentro de você e, se não conseguir, buscar ajuda profissional. A próxima pergunta é do Charles. Qual seria a recomendação dentro deste tema para se descobrir ou encontrar seu propósito de vida? Olha, Charles, eu acho que primeiro é você entrar, né, um pouquinho através da meditação, da prece. Eu acho que a gente fala muito e escuta pouco, né? Apesar da gente só ter uma boca e dois ouvidos, a gente fala muito e escuta pouco. Então, eu acho que a primeira coisa, meu querido, é você realmente parar um pouco, se dar essa oportunidade, né, de você refletir, de você meditar, de você entrar dentro de você. Identificar algum incômodo já é um bom sinal que você está em busca de um sentido da vida, porque quando as coisas estão bem, a gente não vai atrás, né? A gente tende a continuar naquele marasmo, no status quo, e a gente não mudar. Mas o incômodo é o primeiro sinal que alguma coisa não está legal. Mas o que é que a gente geralmente faz? E o que é que Joana diz que a gente faz? A gente vai ocupando o nosso tempo. Ah, eu não estou legal, então eu vou sair. Ah, eu não estou legal, então eu vou, sei lá, fazer alguma coisa, vou trabalhar mais. Ah, eu vou, não é? Então, assim, a gente vai ocupando o tempo da gente, ocupando, e a gente não se dá a oportunidade de parar. Então, eu acho que a gente tem que parar mesmo, sabe? E dizer assim, opa, tem alguma coisa que não está legal aqui, o que é que eu preciso, né? E eu acho que se você parar, se você escutar, se você, através da prece, da meditação, de se recolher, Jesus fazia isso, né? Quando ele queria, ele se recolhia, ele saía ali de junto da multidão, até de junto dos apóstolos, ele ia para um cantinho e ele se reconectava. Porque se a gente não fizer isso, Charles, eu acho que a gente não fica no eixo da gente, a gente fica sempre para fora, sabe? Para fora, e não entra dentro. Então, não dá para descobrir o teu sentido sem entrar, sem parar. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu acho que eu faria isso. A Lilian pergunta: como acolher o vazio? Como construir um vazio que cabe em todos, para assim sairmos do egoísmo? Eu perdi a conexão. Como construir um vazio para o quê? Todos? Como construir um vazio que cabe em todos, para assim sairmos do egoísmo? Eu não entendi a pergunta, para falar a verdade. Tu podias explicar, Lilian? Foi Lilian? Sim, foi a Lilian. O que é que tu quisesse dizer? Não entendi. Como é que a gente pode preencher esse vazio? É isso? Não entendi.
Como construir um vazio que cabe em todos. Ela diz como acolher o vazio, como construir um vazio que cabe em todos. Pois é. Lilian, você pode abrir o seu microfone para falar? É melhor eu falar. Uhum. A ideia é o seguinte: o vazio supostamente é um lugar a ser preenchido, né? Então, a ideia que eu quis trabalhar assim para te perguntar, para saber o seu ponto de vista, o que você poderia nos orientar, porque se tem um vazio, ele precisa ser acolhido, né? Você não vai negar esse vazio. Então, como que a gente constrói esse vazio para caber todos? Todos que eu estou falando é a humanidade, é o outro, através da assistência, porque eu acho que é uma forma da gente sair do egoísmo. Então, eu queria que você, assim, discorresse sobre isso. Tá claro? Certo. Eu acho que é mais ou menos a pergunta de Charles, né? Pelo que eu entendi, não é? Porque, assim, é engraçado, porque é meio paradoxal isso, né? Você precisa entrar no vazio para sair do vazio. Não sei se faz sentido, mas você só sai do vazio entrando no vazio, entende? Sabe aquela história da meditação, que é você esvaziar a mente para você acolher o todo, né? Então, quando a gente esvazia isso aí, a gente começa a acolher. Eu sou meditante, eu pratico meditação transcendental há quase 20 anos agora, né? Eu medito de manhã e de tarde, todos os dias. E é incrível o que acontece com a gente, sabe? Quando a gente faz isso. Porque o que é que acontece? A gente é tão bombardeado, sabe, Lilian, o tempo todo por informações, por estresse, por trabalho, né? Por trânsito, por coisas negativas, o tempo todo. Então, o organismo da gente não aguenta. O sistema nervoso da gente, ele não foi feito para ser bombardeado, tem bombardeado o coitadinho do sistema nervoso. Então, assim, o que é que acontece? A gente tem que esvaziar. E a meditação faz isso com você, porque o que é que a meditação faz? Ela faz com que, no caso, por exemplo, eu medito 20 minutos de manhã, 20 minutos de tarde. Eu paro naquele momento e simplesmente repito um mantra, né, na minha cabeça. Mas isso pode ser uma prece, sei lá, tem vários tipos de meditação. No meu caso, eu fico repetindo ali aquele mantra. E aí, o que é que acontece? Os pensamentos vão vindo. Tem dias que só vem pensamento. Tem dia que vem pensamento e mantra. Tem dia que vem o mantra, né? E tem dias não, tem minutos ali, frações de segundo, que você nem pensa e nem vem o mantra. Então, gente, é uma sensação tão gostosa, sabe? De um vazio. E aí, quando você entra nesse vazio, você acessa a sua criatividade, você acessa a sua generosidade, você acessa... Porque é isso que está dentro da gente. Nós não somos essências divinas, então, se a gente para e dá para o sistema nervoso da gente o descanso que ele precisa, não é? A gente acolhe o todo. Então, a gente esvazia para preencher, né? Só que a gente não vai preencher com o que é superficial. Quando a gente faz esse exercício do vazio e entra dentro de si, a gente começa a querer preencher, não mais com essas futilidades. Não sei se faz sentido para tu o que eu estou falando, mas a gente começa, sabe? E parece que você, sei lá, sente mais amor, né? Você sente mais generosidade, você sente mais vontade de ser pleno, sabe? Porque você sente isso dentro de você. Mas para você esvaziar, para você preencher, você tem que esvaziar, né? Fez sentido para tu, Lilian? Não sei se eu respondi tua pergunta. Essa próxima pergunta, talvez você já tenha respondido, mas vou fazer se tiver mais alguma coisa. A Norma pergunta, como melhorar a nossa meditação? Ela diz que tem dificuldade de se concentrar na meditação. É porque a maioria das meditações faz com que você se concentre, né? E isso aí, o próprio conceito de meditação é você esvaziar a mente, não é? Então,
Por isso que eu gosto da meditação transcendental, por isso, porque ela não obriga você a ficar concentrada em alguma coisa, sabe? Você pensa naquele mantra, mas quando o pensamento vem, você observa o pensamento e diz, eita, estou pensando, aí volta para o mantra, mas sem aquela coisa de, eita, tem que mantra, sabe? Mas é a minha, digamos assim, a minha meditação. Mas isso é uma prática, sabe? É o que a gente falou antes, a disciplina cria o hábito. Então, quando você começa a fazer isso, você começa a fazer mais naturalmente isso. E é muito legal, porque a mesma dinâmica que acontece com a meditação começa a ser uma filosofia de vida para você, porque, de repente, você está estressado, né? E aí você diz, opa, mantra, fazendo analogia, opa, tenho que voltar para o meu centro, não estou legal. Você volta, né, para o centro. Quando está lá no centro, aí vem pensamento de novo. Opa, volto, né? Volto aqui para esse negócio. Observo e volto. Observo e volto. Então, com a prática, você vai fazendo. Agora, existem vários tipos de meditação, sabe? Então, eu diria assim, talvez para a pessoa procurar uma meditação que desse certo para o estilo da pessoa que ela é, não é? Até a yoga, eu também adoro yoga, já fiz vários anos. A própria yoga tem assim um yoga que é power yoga ou yoga coisa mais rápida, né? Tiago está fazendo assim, então, né? Então tem isso, então não é, Tiago. A gente acha que meditar é só, né? Ser aquele Buda sentado ali, com nada. Não, isso é um mito sobre meditação. A meditação é uma atitude, muito pelo contrário, é uma atitude ativa de prestar atenção naquilo que a gente faz. A mindfulness, por exemplo, é um tipo de meditação completamente ativa. É a atenção plena, né? Por falta de outra tradução, em português eles traduziram como atenção plena. É você, por exemplo, estar tomando o seu banho e realmente estar sentindo a água, o cheiro do sabonete, está comendo, você está prestando atenção no gosto da comida. Então, vê só, gente, parece uma coisa besta, mas vê que plenitude é você comer um prato gostoso de comida, prestando atenção no gosto gostoso daquela comida, não é? Isso é plenitude, né? Então, a gente está falando de uma coisa física, de uma coisa orgânica. Agora, imagina isso do ponto de vista espiritual. Que plenitude que a gente pode ter, por exemplo, eu estou olhando aí Norma com esse jardim lindo. Meu Deus, se eu tivesse aí, esse jardim, eu estou plena só de olhar essa tela de Norma. Imagina. Então, assim, buscar no dia a dia a plenitude nas pequenas coisas, observando o que a gente tem, porque a gente tem tanta coisa linda, a gente tem tanta coisa linda na natureza, a gente tem tanta coisa linda nas pessoas, né? A gente tem tanta coisa linda acontecendo no mundo e a gente está aí, está na hora de ir, e estou atrasado, e o trânsito, né? Então, assim, poxa, outro dia eu estava andando com a minha cachorrinha, que a pandemia me trouxe uma filha de 4 patas, né? Então, eu estava andando com a cachorrinha no parque aqui perto, e de repente eu resolvi fazer naturalmente uma meditação contemplativa, entendeu? Então eu comecei a prestar atenção. Que coisa linda as árvores que eu não tinha prestado atenção, que coisa linda a cor da flor que estava ali. Então, assim, são coisas tão simples, sabe? Que a gente pode fazer e a gente pode atingir a plenitude fazendo coisas tão simples do dia a dia. Basta a gente olhar, basta a gente ver, basta a gente querer, não é? E a gente chega lá. Oi, o Tiago Mazzotti gostaria de fazer uma pergunta, então vou pedir para ele abrir o microfone e fazer. Obrigado, Adri. Lúcia, primeiramente gostaria de pedir desculpa, eu perdi os primeiros 10 minutos da sua palestra, mas só pelo que eu peguei até então, é maravilhoso o que você está falando, e complementar um pouquinho o que você estava também explicando dessa meditação, que aqui em Los Angeles, principalmente, tem muitos lugares para a gente fazer trilhas e caminhadas muito próximo de casa, né? E isso se tornou uma meditação para mim. Eu não sou do tipo de pessoa que consegue sentar e fechar os olhos e se concentrar por muito tempo, mas uma caminhada numa trilha próximo de casa, aquilo faz um bem tão bem
que mesmo se sentindo, eu acho que todo mundo pode fazer isso também, sabe? Dar uma caminhada em volta do quadro, ali da quadra onde você mora, aquilo já é uma forma de meditação, né? E às vezes eu também falo, principalmente no nosso grupo de estudos, que a respiração é uma forma de oração também, né? Às vezes não precisa colocar uma oração com palavras, no respirar já se torna uma oração. Então eu aprendi muito com isso. Mas enfim, sobre a culpa, eu acho que, como você mesmo disse, a terapia ajuda e ajuda muito, né? A dissolver essa culpa. Culpas que às vezes a gente nem tem o contato com elas até a gente perceber o que está acontecendo conosco mesmo, né? Às vezes demora muitos anos para entender que existe uma culpa dentro de nós. Só que eu, às vezes, agora colocando um lado mais pessoal, que existe às vezes o problema de eu sentir culpa pelo que está acontecendo com os outros. Se alguém está passando por uma situação ruim, eu começo a ter a culpa do por que não está acontecendo comigo, mas está acontecendo com aquela pessoa. Se eu vejo uma pessoa numa situação menos privilegiada, por que aquilo está acontecendo? E aquilo ainda me afeta muito isso. E eu já trouxe, eu gostaria de saber um pouco da sua perspectiva em cima do assunto, porque eu já trouxe aqui nas nossas palestras e também nos estudos, porque, por exemplo, aqui em Los Angeles mesmo, a gente tem um problema de pessoas que moram na rua, né? Muitas homeless. E aquilo me bate uma culpa, e é uma culpa que eu já estou percebendo que não está me fazendo bem, que está fazendo o efeito ao contrário. Eu não, felizmente hoje, obviamente, eu ainda tenho as minhas próprias culpas, mas são bem trabalhadas, mas essa culpa do que está acontecendo com o outro e não ter esse controle é uma culpa que corrói, é uma culpa muito perigosa também. E eu gostaria de saber a sua perspectiva em cima dessa culpa do que acontece no outro. Obrigado. A gente sabe, né, Tiago, que assim, a jornada evolutiva, ela é única, né, ela é intransferível e nada acontece por acaso. Então, eu não quero dizer com isso que não exista, né, a nossa responsabilidade da gente ser também, digamos assim, agentes, né, de mudança na sociedade. Então, se tem coisas que a gente pode fazer, a gente faz, né? Uma amiga recentemente estava coletando da gente caixas de leite, né, descartáveis, para fazer mantas para as pessoas que estavam na rua aqui no inverno de Recife, né? Parece até uma brincadeira, porque Recife, inverno de Recife é chuva, né? 25 graus e chuva, mas tudo bem. Tem gente que estava dormindo na rua e tal. E aí a gente fez isso. Aqui no Recife é muito comum, sabe? A gente passa nos sinais de trânsito, né, os semáforos né, Betânia, a gente vê o pessoal aí com placas, estou com fome, me ajude, tarará, tarará. Eu vou contar uma coisa, não é para jogar confetes em mim, não, porque eu não sou nenhuma santa, mas assim, eu faço uma feirinha aqui junto ao parque, né? Tem um pessoal que vem de uma cidade interior para fazer feira, trazer produtos orgânicos, né, para a gente comprar. E eu faço minha feirinha de orgânicos todo sábado. Aí eu cheguei lá um dia e eu tinha um bolo em casa, eu levei, né, para o pessoal comer bolo. Menina, eles ficaram tão felizes com aquilo, né? Aí eu pensei assim, meu Deus, eles vêm tão cedo, né? Eles saem um dia anterior, eles vêm no outro dia, eles estão aqui com fome e tal. Então, assim, eu coloquei para mim o propósito que nos sábados eu vou levar um lanchinho para eles, sabe? Eu sei que isso é uma besteira, mas, poxa, eu sei que eles estão com fome, eles estão comendo biscoito ali. Então, quando eu disse antes que não precisa ser uma coisa grande, sabe? Aonde tu estiveres, tu podes fazer alguma coisa, Tiago, sabe? Alguma coisa. Você não vai poder tratar da fome do mundo, mas sabe aquela história do passarinho que vai botando a gotinha d'água lá, sabe, na florestinha? Não tem problema se você não apaga o fogo todo, mas tu botar essa gota, sabe? E a Madre Teresa de Calcutá diz uma coisa que eu adoro, que é assim, no final das contas, não é entre você e os outros, é entre você e Deus, ou entre você e a sua consciência. Então, faz o que tu podes, sabe? E entendes também que cada pessoa tem o seu livre-arbítrio. A gente não sabe a história daquelas pessoas que estão na rua, mas, por exemplo, uma coisa que tu pode fazer quando tu vês esse povo na rua, que é o que eu estou fazendo agora, eu aprendi isso com o Genani, do grupo de estudo da gente, é rezar por aquela pessoa, sabe?
Às vezes eu já andei no carro assim com uma sacola cheia de bolacha, porque aí quem tivesse... Eu não gosto de dar dinheiro, eu gosto de dar coisa. Então, assim, a pessoa eu tô uma plaquinha, eu tô com fome, toma um biscoito, né? Tem gente até que fica com raiva. Engraçado, né? Recebe biscoito e fica com raiva, porque queria dinheiro, né? Mas, assim, eu me lembro também de Chico Xavier, né? Que ele andava com uns trocadinhos sempre no bolso. Ele andava com uns trocadinhos no bolso, e quem precisasse, ele dava. E as pessoas até questionavam, né? Mas, Chico, você está dando, essa pessoa vai usar para drogas, para álcool. Ele disse, não tem problema, eu estou fazendo a minha parte, sabe? Então, eu acho que uma forma que também me consola, lendo lá o Espiritismo, no capítulo 5, que eu adoro, que é o Bem-aventurados os aflitos, né? Tem as causas atuais e as causas pretéritas aí das aflições. E a gente também sabe que talvez aquelas pessoas, né, quando a gente lê também o Céu e o Inferno, a gente vê que tudo tem uma consequência daquilo que a gente fez. Então, quem sabe, né, para aquela pessoa não é uma aprovação para ela, mas a gente não pode generalizar e dizer que todo mundo está na rua porque é uma aprovação para ela. Não, o que é que eu posso fazer? Então, se teu incômodo maior sei lá, as pessoas que estão ali com frio, vai lá e dá uma camisa tua, né, para aquela pessoa. Se teu incômodo maior é alguém que está com fome, sabe, vai ver um lugar que pode fazer uma doação de comida ou uma sopa para aquela pessoa. Enfim, agora, com a consciência que a gente pode fazer tudo por todos, mas a gente pode fazer a nossa parte. E outra coisa que a gente pode fazer é mobilizar outras pessoas. Às vezes a gente não tem condições de ajudar, mas a gente pode juntar outras pessoas e com essa, né, união com as outras pessoas a gente pode criar até trabalhos muito legais. Aqui no Recife teve uma época que teve a história do banho. É tão legal, vê só, eles vêm com um carrinho móvel com chuveiros para o pessoal da rua tomar banho. Vê que ideia! Eu achei o máximo, né? Então, são coisas assim, pequenas coisas, mas eu acho que cada um pode fazer a sua parte. Vou fazer um O importante comentário. é fazer, né, gente? O importante é fazer. A Joana diz isso, né? E é isso que vai tirar a gente desse sentimento de vazio mesmo. Tá, vou fazer um comentário que tem a ver com a meditação, antes de passar para a próxima pergunta. A Amanda diz que uma vez alguém me disse que a prece é conversar com Deus e a meditação é ouvir a Deus. Ela disse que achou interessante. Que legal. Voltando agora às perguntas, como o espírito menos desenvolvido desenvolve a compaixão? Com o que Emmanuel diz: disciplina, disciplina e disciplina. Eu acho que você tem que se decidir, né? Se você quer, não é aquilo que eu falei. Eu acho que tudo que a gente quer, a gente consegue, porque o próprio Jesus falou isso, né? Vós sois deuses e tudo que quiseres podeis fazer melhor até que eu, né? Então, foi Jesus que disse, né? Lúcia dizendo. Então, se a gente quiser, a gente pode fazer, não é? Agora, a gente precisa se determinar a fazer isso e fazer. Porque ter só o propósito sem a ação não vai fazer as coisas acontecerem. Eu acho que a gente, para fazer acontecer, tem que fazer, não é? E a jornada da gente é única. Então, para a gente evoluir, cada um pode fazer o seu trajeto, não é? Como? Bom, estudando, lendo, participando de grupos de estudo, ouvindo a experiência de outras pessoas, dividindo, não é, as dificuldades, ouvindo o que é que outras pessoas têm para fazer, como é que elas superam essas dificuldades. Então, eu acho que é se engajando, se engajando. Muitas vezes eu acho que a gente reclama das coisas, a gente, né, contesta o que está acontecendo, mas a gente não toma uma ação. A própria oração está implícito na palavra ação, né? Está ali dentro. Então, é fazer. Eu acho que é começar a fazer, se determinar e começar a fazer.
Deixa eu achar aqui a próxima pergunta. Na sociedade de hoje, principalmente nesta pandemia, você pode falar sobre as pessoas que se perturbam em sintonia espiritual com espíritos perversos, que convidam os jovens a suicídios por não encontrarem sentido para a existência? A gente está vivendo, né, uma era, e naquele livro, né, Transição Planetária, o Divaldo fala muito, aliás, o Manuel Filomeno de Miranda, né, na psicografia do Divaldo, que é uma série, não é, Nova Era, Transição Planetária, não é isso? E tem mais dois, se eu não me engano. Enfim, então nós sempre tivemos esse embate, né, do bem e do mal. E o que a gente aprende na doutrina espírita é que o mal é a ausência do bem. E a ausência do bem acontece por ignorância. Mas nós também sabemos, através da lei do progresso, que a gente vai evoluir. Então, nesse caminho de evolução, nós vamos chegar lá. A pandemia está causando nas pessoas, e eu estou vendo isso muito, né, muito no consultório, porque eu nunca tive tanta gente pedindo ajuda. Toda semana tem gente pedindo terapia, muitos casais, como eu trabalho com famílias e casais, muitos casais, né, na pandemia e tal. Então, assim, a pandemia, de fato, trouxe para a gente, de uma forma mais exacerbada, a ansiedade, não é? A depressão, o desânimo, a desesperança, a preocupação, porque como nós estamos vivendo nessa sociedade que um dos valores é o não ter financeiramente, né, o ter perdido o trabalho, o ter perdido entes queridos, né, o ter perdido, fez com que as pessoas ficassem meio sem chão mesmo, né? E quando a gente baixa nosso teor vibratório, a gente sabe que a gente abre portas para os espíritos obsessores, não é, entrarem. E as obsessões acontecem exatamente assim. Quando a gente baixa esse teor vibratório, quando a gente se alinha com o pensamento negativo, nessa espiral negativa, a gente vai dar margem para os espíritos, nossos irmãos, não é? Que não são nossos inimigos, mas são companheiros que estão sintonizados com a nossa vibração. Nós somos responsáveis por isso, não é? Que eles venham e que eles piorem a situação. Então, é um casamento perfeito, né? Eu estou em baixa sintonia, é como o nosso sistema imunológico. Eu estou com um sistema imunológico baixo, eu vou pegar umas doenças, né? Eu estou com um sistema imunológico mais forte, vai vir a doença e meus anticorpos vão combater aquilo ali, né? Então, eu acho que é por aí. É a gente não dar margem a isso. E como é que a gente faz isso? Exatamente fazendo isso que a gente está fazendo hoje, discutindo, participando de grupos, lendo, ao acordar, fazendo logo uma prece, não é? Ao dormir, fazendo também uma prece, sintonizando durante o dia, não sintonizando com as energias negativas, não convidando, né, como a gente falou antes, programas televisivos ou mídia que nos assustem, que fazem com que a gente entre nessa sintonia. Não estou dizendo com isso que a gente tem que ser alienado, a gente tem que saber o que está acontecendo, mas a gente não precisa, né, assistir repórter policial todo dia para saber o que está acontecendo, escutando tiro, né? Não, a gente pode ler, não é, livros, escutar músicas. Eu gosto muito de escutar, entre minha casa e meu trabalho, mensagens espíritas, às vezes lives, né? Colocar músicas boas que trazem uma vibração legal para mim. Antes de começar a atender meus pacientes, eu sempre faço uma prece, às vezes durante o atendimento, que eu não sei o que falar, eu disse, Senhor, me ajuda aqui, eu não sei o que dizer para essa pessoa, como é que eu posso ajudar? Então, assim, você está ligado, é o vigiar e orar e vigiar, né? Que Jesus falava, para a gente não cair em tentação, para a gente não cair na vibração negativa. A Maria Alba diz, mindfulness é o oposto da meditação.
O primeiro é atenção plena no que estamos fazendo, como, por exemplo, atenção plena na degustação, sentir o sabor lentamente, enquanto a meditação é a interiorização para dentro, ou melhor, para a transcendência além do corpo, e sim transcender. É isso mesmo? Sim, apesar de que, viu, Marialba, ao fazer essa mindfulness, né, de prestar atenção, a gente está fazendo uma meditação ativa. É ainda considerado uma meditação, mas é uma meditação ativa, entende? A outra você tenta esvaziar, não é? Esvaziar a mente através da concentração em alguma coisa, ou você, através da respiração, né? Como o Tiago estava falando, você fazer exercícios respiratórios, prestar atenção na sua respiração, tudo isso vai diminuindo, não é? Os teus batimentos cardíacos vão dando para o sistema nervoso uma situação de repouso confortável, e tudo isso vai trazer, né, você para dentro. Mas a mindfulness também vai trazer você para dentro, porque você vai começar a prestar atenção, mas começar a prestar atenção em coisas, não é? Que é como se fosse o mantra ali, né? Você está prestando atenção no que você está fazendo. Então, aquilo também te traz uma interiorização. Eu gosto de nadar. Então, assim, para mim, o maior exercício de esvaziar minha mente é eu dentro de uma piscina, entende? Porque ali eu só estou escutando o barulho da água. E aquilo, para mim, é um mindfulness e é uma meditação. Dá para entender? Eu estou prestando atenção no que eu estou fazendo, porque eu estou ali, dando minhas braçadas, estou batendo minha perninha, mas aquilo ali é o meu esvaziar também. Eu estou fazendo uma coisa, não é? Eu não estou parada. Para mim, como o Tiago disse, não é? Quando ele vai para o parque fazer as trilhas, é uma coisa ativa, mas aquilo tá fazendo ele entrar nele mesmo. Então, é uma coisa dupla, sabe? Por isso que eu digo que tem tipos diferentes de meditação e cada um tem que encontrar a sua praia, né? Cada um tem que encontrar o que te traz essa interiorização e essa paz para você, para o seu jeito de ser. Deu para entender? Quer falar, Kemi? Oi, eu não sei se a Arlete gostaria de fazer um comentário. Arlete, você pode abrir o Última microfone? pergunta. Isso. É rápido, meu comentário é rápido. Obrigada, Lúcia, por essa palestra tão proveitosa. Bom, uma vez eu estava, em relação ao que o Thiago falou, eu estava numa loja, assim, ia entrar numa loja de departamento para fazer compras, e a gente parou na área alimentícia, e tinham duas pessoas que estavam oferecendo dinheiro para poder comprar algo para eles comerem. E aí eu peguei e falei, não precisa. Eu percebi que eles moravam na rua. Eu falei, não precisa pagar, imagina. Você fala para mim o que vocês querem comer, que eu compro para vocês. E eu vou entrar por causa do barulho. Desculpa. E aí eu comprei o que eles queriam comer. Eu comprei o que eles queriam comer e tudo bem. Mas aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu fiquei pensando neles dois. Aí na hora que eu estava dirigindo para casa, meu coração foi assim, tomado de muita tristeza. E eu comentei para o meu filho, ele é mais novo, ele tinha na época 17 anos. Eu falei, nossa, como eu estou mal, eu podia ter feito muito mais para ele. Eu simplesmente paguei um lanche, uma coisa para ele comer, eu podia ter feito mais. E ele simplesmente virou para mim e ele falou, mãe, pensa assim, por esse momento, no almoço, eles têm um alimento quente que você pagou. E está tudo bem. Mais tarde vão ter outras pessoas também. Eles não vão ficar desamparados. Vai ter outra pessoa que vai ajudar e vai alimentá-los também. E aquilo me trouxe um alívio muito grande. Eu queria compartilhar isso, porque é normal, a gente realmente se sente mal quando nos vemos outras pessoas passando tantas necessidades. Mas sempre vai ter alguém que vai poder oferecer algo. Eu aprendi isso com meu filho, eu queria compartilhar. Obrigada.
Oh, Arlete, que coisa linda essa história. E outra coisa, o Evangelho fala da caridade material e da caridade moral, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é o que Divaldo fala, né? A gente precisa prestar atenção nos invisíveis, não é? Outro dia, de novo, eu estava no parque com a minha cachorrinha andando. E aí eu dei um bom dia, né, para um rapaz que estava lá limpando o parque, e eu disse para ele, nossa, como o pessoal suja esse parque, né? Ele disse, Eu disse, obrigada, viu? Obrigada por você limpar o parque por a gente. Gente, vocês precisavam ver o sorriso que esse cara deu. Eu disse, meu Deus, eu não fiz nada, né? Eu dei um bom dia e agradeci porque ele limpa o parque. Ele disse, aí quando eu passei de novo na volta, ele estava lá sorrindo e ele disse assim para mim, vê só, ele disse assim para mim, obrigado por ter agradecido de eu limpar o parque. Vê? Quer dizer, gente, é tão simples, né? É tão simples. Às vezes a gente vê uma pessoa com uma cara feia, né? Aí a gente vai no supermercado, tem um caixa ali com aquela cara feia. A gente não sabe o que aquela pessoa está passando naquele dia. Custa nada a gente arrumar alguma coisa legal para falar para aquela pessoa. Caramba, tu estás tão cheirosa hoje, sabe? Caramba, teu cabelo tá tão bonito. Tu arrumasse aonde? Nossa, que blusa linda. Gente, que cor bonita de esmalte. Sabe, qualquer coisa, né? Custa nada a gente fazer isso, sabe? E às vezes a pessoa, né, se desarma no sorriso, porque o amor desarma tudo, não é? O prestar atenção ali naquela pessoa. E eu me lembro de uma história que Divaldo fala, que ele falando, né, sobre os invisíveis. E aí ele foi para dar uma palestra aí, não sei aonde, em outro país, e aí tinha um rapaz, enfim, eu sei que a mentora era o garçom, né, que foi servir alguma coisa para ele, aí a mentora disse assim para Divaldo, abrace esse rapaz. Eu não sei se vocês conhecem essa história. Aí ele disse que olhou assim, né, para a Joana, pensou, disse assim, que história, conversa, não tá vendo que eu não vou abraçar esse rapaz, vou sair aqui no meio do restaurante e vou abraçar esse rapaz. Aí ela, abraça esse rapaz, e ele ficou com aquilo, né, ficou. Eu sei que ele terminou abraçando esse rapaz, e a conclusão da história é o seguinte, depois aquele rapaz procurou ele no quarto, não é, porque Divaldo comeu alguma coisa que fez mal para ele, e aí quando ele foi para o quarto, cuidar de Divaldo, aí ele disse a Divaldo que naquele dia ele ia se matar. E o que salvou ele foi o abraço que Divaldo deu nele. Vê que coisa incrível, né, gente? Então, caridade moral é você simplesmente reconhecer que aquela pessoa existe, sabe? Pode ser uma pessoa que esteja na porta de um banco, né? Que você diz, bom dia, meu amigo, você está bem? Né? Quem sabe se você não salva a vida daquela pessoa, a gente não sabe. A gente não sabe o que aquela pessoa ia fazer naquele dia, a gente não sabe. Mas assim, custa nada. Aí o que é que geralmente a gente faz? A gente vê aquela pessoa com a cara feia, com a cara fechada, e a gente fica com raiva dela. E sai reclamando que aquela pessoa, poxa vida, eu fui no supermercado, o caixa estava super mal-humorado. Sim, tu fizesse o quê para ajudar esse caixa? Tu desse um sorriso para o caixa, né? Tu desse um bom dia. Quer dizer, não precisa, sabe? Eu já vivi, sabe, Tiago, esse drama que tu vivesse aí. E teve uma época na minha vida que eu trabalhei numa escola aqui no Recife, como psicóloga, que era uma escola assim, de gente muito rica, muito rica. E eu vivi um drama, eu dizia, meu Deus do céu, eu não estou praticando a caridade, porque eu não estou trabalhando com pobre, eu só estou trabalhando com rico, e não sei o quê. Aí um dia caiu a ficha para mim, né? E a ficha foi o seguinte, tu estás trabalhando com tantos pobres aqui, tu não imagina, porque o pessoal era tanta futilidade, era tanta coisa, era aquelas pessoas, né, que precisavam muito, sabe, de ajuda, de caridade moral, porque dinheiro eles tinham, mas era um vazio existencial muito grande, era uma vida muito vazia. Então, é muito simples, gente. A gente fica sempre achando que, e, pelo amor de Deus, não estou dizendo que eu sou a melhor maravilha do universo, não, mas assim, eu estou dando exemplos bestas para a gente ver, né, que
às vezes a gente procura numa coisa muito grande. Não precisa fazer uma obra grandiosa, sabe? Todo dia tem oportunidade, basta olhar. E o mindfulness vai fazer você prestar atenção, não é? O mindfulness não é só esses exercícios, né, que a gente faz assim, é a gente olhar ao redor e a gente ver que tem muita gente junto, todos os dias tem oportunidade, todos os dias, basta a gente ver. Ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, como dizia Jesus, né? E a gente consegue fazer sim.